Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, esse vídeo falando sobre lei dominical. Pessoas estão dizendo que o Papa vai assinar lei dominical. Será que isso é verdade? Essas pessoas que falam isso, estudam a Bíblia, conhecem história, sabem do que estão falando. Você assiste muito aí no YouTube, muitos vídeos sensacionalistas dizendo que o Trump entrou agora na Previdência. Estou gravando esse vídeo aqui em 2025. O Trump é o novo presidente dos Estados Unidos e as pessoas estão dizendo que ele vai assinar a lei dominical, outros estão dizendo que o Papa vai assinar a lei dominical. Afinal de contas, esclarece isso aí, professor. Dá uma luz aí para as pessoas. Então vamos lá. Eu vou falar uma parte bíblica e vou falar uma parte histórica também sobre os Estados Unidos, ok? Então vamos lá. A primeira besta que sobe do mar realmente é o papado romano. Eu sei que muitas vezes vai mexer com a sua religião, mas aí eu, como historiador, eu não posso omitir a verdade e o fato histórico. A primeira besta que está em Apocalipse 13, que surge do mar, ela é o papado romano. Como prova isso, professor? Se você ler o capítulo 13, versículo 1 e 2, vai falar que essa besta ela surgiu do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você for em Apocalipse 17, verso 9, diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Sentada quer dizer fixada, certo? Mulher em profecia é uma igreja, certo? Se foi profecia, se não foi em profecia, é mulher mesmo. Mas aqui se trata de uma profecia, certo? Besta é um animal, animal é um reino, um poder, certo? Então a Bíblia diz que essa besta tem 7 cabeças. E diz que, como eu disse em Apocalipse 17, 9, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Mulher ali é uma igreja, é o Vaticano, é o Papado Romano, isso sem medo de errar, correto? Por quê, professor? Como você prova? Porque os 7 montes são as 7 colinas de Roma, certo? Que são Aventino, Palatino, Viminal, Télio, Esquilino e Capitólio. Vamos ver se eu acertei aqui, ó. Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Télio, Esquilino e Capitólio. São 7 montes. A cidade que está fixada nessa região de 7 montes é Roma, é o Vaticano, certo? Está às margens ali do rio Tibre. Se você pegar o mapa da Itália, você vai ver que ela é em forma de uma bota, certo? A Itália ela é uma península. Península é uma região cercada por 3 lados de água, certo? A palavra península vem do grego, quer dizer quase ilha. Se ela é cercada por 3 lados, ela significa que ela é quase uma ilha, correto? Então veja bem, você vai para Daniel 7, todo o capítulo de Daniel, em Daniel 7, de 4 em diante, fala que Daniel ele teve uma visão de 4 animais. O primeiro era um leão com 2 asas, o segundo era um urso com 3 costelas entre os dentes, o terceiro era um leopardo com 4 cabeças, e o quarto animal era um animal terrível e espantoso com 10 chifres, está lá em Daniel 7, 7, certo? Esses 10 chifres significam 10 reinos, 10 poderes. Você sabe que em 476 o Império Romano do Ocidente, onde está Roma, ele caiu, ele deixou de existir. 476 é a data que inicia a Idade Média, correto? A Igreja Católica, ela governou durante 1000 anos, todo o poder estava na mão dela. Daniel fala que esses 4 animais ali de Daniel, de 1 a 4 em diante, diz que no versículo, aí você vai para o versículo 17, fala que esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Isso foi uma visão que Daniel teve. Então, animais em profecia são reinos, poder, certo? O Apocalipse 13 fala de uma besta que surgiu do mar. Besta é animal, animal é um reino, é um poder. Ela surgiu do mar. Em Apocalipse 17, 15, quando você vai ler, diz que a mulher que surgiu esse poder que surgiu das águas, surgiria de povos, nações e multidões. As águas que você vê são povos, nações e multidões. O papado romano, ele surgiu na Europa, no meio vamos dizer assim, da Europa, dos povos, das nações. A Europa, de início, quando ela surgiu, foi formada por 10 povos, 10 nações, que foram as 10 nações bárbaras que adentraram ao Império Romano e derrubou o Império Romano ali, formando então a Europa, correto? Então veja bem,
Ah, o Vaticano, ele é um país dentro de outro país. O país é a Itália, dentro da Itália tem o Vaticano, a palavra Vaticano quer dizer monte, o Vaticano é composto de 44 hectares, certo? Ali está a sede da Igreja Católica, o Papado Romano, a capital é a cidade do Vaticano, a guarda que faz a segurança do Papa, ela é suíça, ela não é italiana, certo? Então é um país dentro de outro. Muita gente diz assim, professor, por que o Papa então é recebido com tapete vermelho? Porque o Vaticano, como eu disse, ele é o menor país do mundo. Então o Papa, além de ser um líder religioso, ele também é vamos dizer assim, o chefe de Estado do Vaticano. Quando ele vai a um país, ele é recebido com tapete vermelho porque ele está sendo recebido como chefe de Estado. Então as pessoas dizem assim, por que põe tapete vermelho? Porque ele quer dizer santo. Não, isso é falta de entendimento, amigo. Você tem que estudar um pouco de história, tem que falar com conhecimento, certo? Então ele é recebido porque ele é um chefe de Estado, correto? Então veja bem, aí as pessoas dizem assim, o Papa vai assinar realmente essa lei dominical? Vai existir uma lei dominical? Eu vou ler Apocalipse capítulo 13, versículo 15, que diz, falando ainda da besta, certo? Fala de duas bestas, fala uma que surgiu do mar, uma que surgiu da terra. Mar são povos, nações, multidões, e terra, lugar onde não havia habitação. Essa besta, então, com o tempo, ela surgiu dali, correto? No versículo 15 diz assim, ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, certo? E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres e livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então veja bem, a segunda besta que surge da terra é os Estados Unidos. Ele é um poder, correto? A maioria das igrejas evangélicas protestantes, elas vêm dos Estados Unidos, principalmente aquelas antigas, correto? Então, os Estados Unidos é um país protestante, correto? Ela faz a imagem da primeira, os Estados Unidos faz a imagem da primeira besta, que é o papado romano. Por quê? Porque dá todo o apoio, né? Vamos dizer assim, ele apoia o Vaticano, ele, vamos dizer assim, ele está de acordo com tudo que é proposto pelo papado romano, correto? Então ele está fazendo a imagem, ou seja, apoiando ele em tudo aquilo que ele faz, correto? Então veja bem, o Papa assina a lei dominical? Não, porque essa lei ela não vem do Vaticano, ela vem do Congresso americano. Então quando você tiver alguém na sua igreja pregando dizendo que o Papa vai assinar a lei dominical, essa pessoa não conhece história, não conhece Bíblia, ele está falando besteira. Por quê? Porque o Papa, sendo um líder de um país na Itália, ele não assina documento na corte americana, que isso não existe. Um chefe de Estado não assina documento em corte de outro país, correto? Donald Trump assina algum documento aqui no país, no Brasil? Não, quem assina é o Lula, que ele é o presidente atual, certo? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, essa lei, ela parte dos Estados Unidos. Quem assina isso aí é o Congresso americano, não é Papa coisa nenhuma. As pessoas estão dizendo aí, dizendo aí que esse Papa também é o último Papa, que são 7 Papas. Isso aí é outra heresia. Talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre isso aí. Isso aí é outra heresia, isso aí é besteira. Quem fala isso não conhece profecia, não estuda a Bíblia e muito menos história, correto? Então veja bem, a lei, ela vem do Congresso americano, ela não é assinada por Papa. A Constituição americana, ela é uma das menores constituições do mundo, correto? Muitas pessoas dizem assim, na Constituição americana, a igreja e Estado são separados. Não é verdade. Aonde está a separação de igreja e Estado não está na Constituição americana. Ela está na Carta de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida pelo Thomas Jefferson, que foi o 3º presidente dos Estados Unidos, e ele era advogado, ele vem de uma família de advogados, então essa carta foi redigida por ele. Então esse negócio de dizer aí, eu já ouvi muitos sermões em igrejas por aí dizendo que a igreja e Estado lá nos Estados Unidos é separado, que os Estados Unidos é um país laico. Laico é quando Estado e igreja são separados. Só que isso aí não vem da Constituição americana, correto? Isso aí vem da Carta de Independência dos Estados Unidos. Então as pessoas, muitas vezes, se empolgam aí e ficam falando coisas daquilo que ele não sabe, correto? Então veja bem, o papado romano, ele é um poder que ele surgiu
e que foi um poder que perseguiu muitos cristãos e matou muitos cristãos em todo o mundo. A perseguição começou em 538 e ela só termina em 1798, certo? Por que ela termina em 1798? Porque em 1798, é isso mesmo, 1798, o chefe lá da França, que era Napoleão Bonaparte, ele mandou prender o Papa Pio VI. O Papa Pio VI foi preso pelo general chamado Berthier e foi levado para a França, e lá ele morreu em cativeiro. Então ele perdeu aquele poder, então ali cessou então os 1260 anos que fala aqui em Apocalipse, capítulo 13. Aqui fala 42 meses. O mês bíblico ele tem 30 dias. Se você multiplicar 42 por 30, dá 1260. Se você fizer a conta de 538 até 1798, dá 1260 anos de perseguição. Em 1200 e alguma coisa aí, a Igreja Católica colocou aí a Inquisição, a Santa Inquisição, que eles falam, né? E então ela foi vamos dizer assim, algo imposto pela Igreja Católica e matou muitos cristãos em todo o mundo. Eu posso citar até o nome de alguns deles aqui, ó. João Hus, Jerônimo, Joana d'Arc também, que era uma francesinha, foi queimada pela Inquisição, certo? Tindale também foi morto, e vários outros por aí, tem vários. E você eu não sei se você já leu na história sobre os albigenses, os valdenses. Os albigenses também eram conhecidos como cátaros. Todos eles foram exterminados pela Igreja Católica, correto? Isso é fato, isso é história, não estou falando aqui para denegrir sua religião, mas fato, história é história, e eu não posso omitir aqui a verdade. Então, veja bem, essa lei, ela vem dos Estados Unidos, assinada pela Corte Americana, a pedido de Roma, certo? Porque a primeira besta, que é o Papado Romano, junto com a segunda, que é os Estados Unidos, eles fazem uma aliança, certo? E nessa aliança, o que acontece? Eles vão, vamos dizer assim, perseguir os cristãos. A Bíblia diz que será colocado um sinal na testa ou na mão direita. Que sinal é esse? Esse sinal é a guarda do domingo, que é obedecido por todas as igrejas evangélicas que não seguem a Bíblia, correto? Então veja bem, qual é o sinal entre Deus? O sinal da besta aqui é um sinal que ela vai colocar. E o sinal entre Deus e o homem, você sabe? Vai lá em Ezequiel 20:20, 20:12, que diz que o sinal entre Deus e o homem é o sábado. Existe uma profecia que está lá em Daniel 7:25, que diz que esse chifre pequeno que surgiu dos 10, que é os 10 povos bárbaros que derrubou o Império Romano, do meio desses 10 surgiu um chifre pequeno. O chifre é um poder. E esse chifre pequeno perseguiu os cristãos, matou os cristãos, e mudou as leis e o tempo, correto? Então, o que ele mudou? Ele mudou o 4º mandamento e mudou o 10º. Se você olhar o 4º mandamento no Catecismo Católico, lá está escrito assim: guardai domingos e festas. Isso não existe na Bíblia, certo? Isso foi uma mudança que a Igreja Católica fez. Você que é católico aí, pega o seu, como é que se diz aí, o Catecismo Católico. Compara os 10 mandamentos dele com os 10 mandamentos que está na sua Bíblia Católica aí, aquela grande que tem os 7 livros apócrifos. Confira lá. Veja se os mandamentos que estão no Catecismo Católico é os mesmos que estão na Bíblia Católica. Não é. Tem 2 mandamentos aí que mudou. O segundo tiraram, o segundo é o que fala sobre que você não deve adorar a imagem. Esse aí eles tiraram. Tiraram o 3º mandamento, eles colocou guardar domingos e festas. Isso não existe na Bíblia. Os evangélicos e pentecostais, todos eles seguem esse mandamento, guarda do domingo. Porque, segundo eles, Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo agora é o dia do Senhor. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Isso aí é o maior engano que você está sendo, vamos dizer assim, ensinado. O pastor da sua igreja não tem conhecimento bíblico, ele não sabe nem o que é isso aí, certo? Então ele fica inventando moda, dizendo que Jesus mudou o sábado para o domingo. Eu pergunto, manda o pastor da sua igreja achar uma passagem na Bíblia que diga que o sábado foi mudado para o domingo. Essa mudança vem do concílio de Laodiceia no ano 364. Aliás, 363. Isso não existe.
A igreja mudou o mandamento. Ela é a besta. Ela é a que perseguiu os cristãos e vai perseguir novamente. Quando você vai à missa, você não é ensinado na Bíblia, você está sendo enganado. A Bíblia, a missa não ensina nada para você. A Igreja Católica, sinto muito dizer, mas toda a vida ela escondeu a Bíblia dos seus membros. Eles não têm conhecimento de parte histórica, de nada disso. Tanto é que, com todo respeito aqui, eles colocam Maria, vamos dizer assim, no lugar de Jesus Cristo. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele é o caminho, certo? Não existe outro. Então veja bem, esse poder que surgiu do mar, esse é o poder que vai voltar a perseguir os cristãos e vai matar os cristãos novamente, vamos dizer assim, no final dos tempos. Correto? Não tem para onde você correr. Se você fizer um estudo de Apocalipse 13, você vai ver que o poder é o papado romano, não tem por onde esconder. Então, eu tenho um livro aqui do Frei Mauro Strabelli, falando sobre o Apocalipse. Ele diz que Nero é a besta do Apocalipse. Eu provo que não é. Por quê? Apocalipse 13:5, como eu falei, diz que essa besta perseguiu os cristãos por 1260 anos. Nero não viveu 100? Como é que você prova que é Nero? Aí eles dizem assim, não, mas é Ellen Goldwhite, certo? Que é uma profetisa adventista. Aí eu faço a mesma pergunta, Ellen White não viveu 100 anos. Os cristãos foram perseguidos por 1260. Ellen White não viveu 1260 anos. Nero não viveu 1260 anos. O imperador romano que perseguiu os cristãos foi Nero, certo? Então, veja bem, Nero perseguiu os cristãos, mas não perseguiu por 1260 anos. Nero colocou fogo em Roma e depois acusou os cristãos, que foram os cristãos que tinham colocado, mas não foi por 1260 anos, certo? Então, veja bem, é tudo uma falácia esse ensino. Você, infelizmente, está sendo enganado. Você tome cuidado, sai fora disso aí que você vai perder sua salvação, certo? Então, veja bem, faça todo um estudo do Apocalipse 13, comparando. Eu tenho uma enciclopédia Barça, está aqui do lado, e nela traz tudo isso que eu estou falando, está na enciclopédia Barça. E a enciclopédia Barça não foi escrita por cristãos falando sobre religião. É lógico que a enciclopédia ela traz diversos assuntos, mas não tem. O autor que escreveu lá eram filósofos, não eram pessoas de uma igreja que estava defendendo uma doutrina, correto? E ela lá traz os 7 montes lá, o Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Tiele, Esquilino e Capitólio. Tanto é que a palavra Vaticano quer dizer monte, correto? Então veja bem, a lei dominical não vem do Vaticano, não é o Papa que assina. A lei dominical, ela vem do Congresso americano, ela é assinada pelos americanos, certo? A pedido de Roma. A pedido de Roma, por isso que a Bíblia diz que a segunda besta faz a imagem da primeira besta, certo? Então é isso aí. Depois eu vou gravar outros vídeos aqui falando a respeito do assunto também. E espero que você tenha gostado. E se mexeu com sua religião, infelizmente eu não posso fazer nada porque eu tenho que falar a verdade, correto? Eu também já fiz parte do povo que está do lado desse reino aí, mas infelizmente eu comecei a estudar a Bíblia e caí fora daí. E você sai fora daí que você vai arrumar problema para a sua vida e para a sua salvação. A Bíblia diz que aqueles que seguem a besta, o seu nome não será escrito no livro da vida, correto? Então, fique esperto, tome cuidado, ok? Compartilhe esse vídeo aí e eu espero você na próxima.